Muitas vezes nós pensamos que estamos ouvindo quem fala conosco, quando na verdade nós estamos ouvindo a nós mesmos, o que nós achamos que estão falando conosco. Misturado com a nossa voz, misturado com os nossos pensamentos, com aquilo que cremos, aquilo que temos ouvido o dia inteiro na nossa própria cabeça. E isso prejudica muito, não só os relacionamentos, a comunicação entre pessoas, mas a nossa própria vida. Afinal, há uma diferença enorme entre ouvir o que queremos e ouvir o que precisamos ouvir. Vamos ver uma situação semelhante lá nos evangelhos, no evangelho de João, especificamente, capítulo 5. Quando o Senhor Jesus foi a um lugar onde havia muitos doentes, e havia ali um paralítico que ficava ao pé do tanque de Betesda, como todos os outros doentes, porque criam num mito, uma fábula, de que um anjo, de tempo em tempo, movia as águas e o primeiro a entrar no tanque era curado. Jesus, então, se compadeceu deste paralítico e chegou a ele e fez a seguinte pergunta. Preste muita atenção. Jesus, vendo o homem ali, que havia 38 anos se achava enfermo, paralítico, vendo-o deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha a pergunta, preste atenção no que Jesus perguntou. Você quer ficar curado? Você quer ter saúde? Foi a pergunta de Jesus. Uma pergunta que nem precisava ser feita, mas para despertar a fé do sujeito, Jesus fez a pergunta. E você há de concordar comigo que só havia uma resposta lógica a esta pergunta, não é? A resposta deveria ser qual? A resposta deveria ser: Senhor, é tudo que eu mais quero. Sim, absolutamente. É o que eu quero, por favor. Sim. Ou seja, teria que ser algum tipo de um sim enfático. Mas olha o que o paralítico respondeu a esta pergunta de Jesus. Dizendo: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso é resposta à pergunta: queres ficar são? Queres ficar curado? Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou para ele: por que você ainda não conseguiu entrar no tanque? Ele não perguntou isso. Ele não perguntou qual é a sua dificuldade para ser o primeiro a entrar nesse tanque. Não foi isso que ele perguntou. A pergunta foi: você quer ficar curado? Mas na cabeça daquele paralítico, tudo que ele ouvia 24 horas por dia era o que ele falou para Jesus. Não tenho homem algum, quer dizer, eu não tenho nenhum amigo, não tenho ninguém por mim, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. E aí, enquanto eu estou tentando, o senhor sabe, né? Eu sou paralítico, eu sou devagar, eu não posso correr, eu não tenho uso das pernas. Então outro vai na minha frente e desce antes de mim. Ou seja, tudo que aquele homem ouvia na sua cabeça era a razão por que ele não podia ficar curado, que ele não tinha ninguém para ajudá-lo, e coitado dele por aquela situação. Ele estava fadado a morrer ali. Era o que ele ouvia na cabeça dele. Então, quando Jesus lhe fez a pergunta, ele não ouviu a pergunta. Ele ouviu a si mesmo. Ele ouviu as vozes que estavam na sua cabeça. E quando ele falou do que estava na sua cabeça. Ele não respondeu de forma inteligente, coerente, mas aquilo que estava dentro dele. Ora, agora vamos pensar como isso acontece com a gente. Você pode achar assim: poxa, se fosse eu no lugar dele, eu responderia logo um sim. Pois é, mas não é tão simples assim, porque quando nós estamos vivendo dentro de um problema, por muitos anos especialmente, nós ficamos remoendo, revivendo, tendo diálogos internos, não é? Conversas com nós mesmos,
e falando coisas que vão reforçando o problema, vão enraizando o problema dentro da gente. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu tinha problemas no meu casamento, nos primeiros 12 anos, e a gente tinha os nossos embates, Cristiane e eu não era de explodir, né? de gritar, de brigar, de bater porta, não era de fazer isso. Eu era de implodir, eu ficava calado. E dentro dos meus pensamentos, eu tinha o maior diálogo com ela. Ela não ouvia nada. Mas na minha cabeça era um barulho danado. Na minha cabeça eu falava tudo que eu estava pensando, ela rebatia, e eu rebatia de novo, e eu ganhava todas as brigas. Na minha cabeça era assim, o barulho estava na minha cabeça. Então, quando ela ia falar alguma coisa, eu já tinha a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque eu não estava ouvindo a Cristiane real, eu estava ouvindo a Cristiane na minha cabeça. A Cristiane que eu imaginava, se eu falar isso, ela vai falar aquilo. Ah, porque ela é assim, porque ela é assada. Eu ficava imaginando as coisas, então eu não ouvia a minha esposa. Eu não prestava atenção ao que ela estava de fato dizendo, tentando expressar para mim. Eu ouvia o que eu achava. Então eu a julgava. Eu julgava. E, obviamente, nós não chegávamos a ponto nenhum, porque ela ficava frustrada, porque eu não entendia. Eu ficava frustrado porque eu achava que ela não me entendia. E acabava aí. A briga acabava pelo cansaço, nada resolvido, até que novamente estourava depois de um tempo. Isso é muito comum nos casamentos, isso é muito comum no local de trabalho. Não é? Você pensa que está ouvindo o seu patrão, o seu funcionário, o seu colega. Você pensa que está ouvindo o cliente. Você pensa que está ouvindo. E hoje em dia, então, não é? Com o bendito celular que divide tanto a nossa atenção, que as pessoas estão conversando com a gente e a gente está um olho nela e um olho no celular, não é? A divisão de atenção prejudica ainda mais ouvirmos. Por isso que é importante, quando você realmente quer dar atenção a algo, a alguém, você coloca o celular de lado. Porque é preciso, já é difícil, sem interferência, muitas vezes, entender o que a outra pessoa está querendo dizer, que dirá com outras distrações. Então isso acontece no trabalho, em casa, acontece na igreja. Quantas pessoas vão à igreja, sentam lá por 1 hora, 90 minutos, 2 horas, e tantas palavras são faladas, e aí termina a reunião, e você vai falar com a pessoa, ela não lembra de nada que foi falado. Ela não lembra, ela não consegue dizer uma coisa que foi falada. Porque a cabeça dela estava em outro lugar. Ela estava ali querendo ouvir uma coisa, mas não ouvindo o que ela tinha que ouvir. Esse é o grave problema das pessoas. Elas escolhem o que elas querem ouvir. Elas acham que sabem o que elas precisam ou querem ouvir. Na verdade, elas não estão abertas para ouvir o que de fato precisam. Deus falou assim na sua palavra, lá no livro de Isaías, ele disse assim, capítulo 55, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Você vê que já é uma coisa que as pessoas não querem ouvir, não é? Você falar para alguém assim, por que você gasta o dinheiro com bobagens? É o que Deus está falando aqui. Por que você gasta dinheiro com bobagem? A pessoa não quer ouvir isso. A pessoa que gasta dinheiro com bobagens, ela não quer ouvir ninguém falar isso para ela, não é? Porque ela vai pensar, não, na minha cabeça não é bobagem. Bobagem para você, para mim não é. Então ela já começa a se sentir atacada e tal. Mas Deus está falando. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o nosso suor naquilo que não satisfaz? Quer dizer, você não consegue enxergar que isso aí não está satisfazendo você? Que esse vício, que esse jogo, que essa aposta, que essa outra roupa que você não tem mais espaço no seu guarda-roupa para colocar, de tanta roupa que você tem, e mais essa que você comprou agora, não vai satisfazer, não vai tirar essa ansiedade, não vai tirar essa depressão, não vai fazer você ficar mais bonito, mais bonita. Você não consegue entender que o que você está fazendo não está resolvendo? Então ele conclui dizendo, ouvi-me
atentamente, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ou seja, se o que vocês querem é viver bem, comer bem, ter sucesso, então não fiquem preocupados em gastar dinheiro nisso ou naquilo, pensando, se eu tiver muito dinheiro eu vou comprar tudo o que eu quero e vou ser feliz. Não. Se vocês querem ser felizes, bem-sucedidos, comecem assim. Ouçam o que eu tenho a dizer com atenção. Ouçam as minhas palavras. Deus tem a dizer o que nós precisamos ouvir. E não são todos que têm ouvidos para ouvir a voz dele, infelizmente. Muitos querem orar, muitos querem pedir, não é? Querem falar com Deus assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Muitos querem pedir, querem falar com Deus, querem ser ouvidos por Deus. Mas quem quer ouvir de verdade o que Deus lhes tem a dizer? E ainda colocar em prática. Quem? Quem de fato? Não são muitos. Mas Deus fala. Aqueles que tiverem ouvidos e juízo, ouvem e obedecem. E a vida vai mudando. Mas aqueles que ficam escolhendo o que querem ouvir, sabe, brigando por aí, as redes sociais, né, expressando, derramando as vozes que estão na sua cabeça, vão lá para a rede social e colocam tudo lá. Estes, infelizmente, continuarão frustrados, vazios, infelizes, porque estão cercados de vozes que os colocam para baixo, e não vozes que corrigem, que orientam, disciplinam, ensinam para o bem. Então você tem que escolher o que você quer ouvir. Você quer ouvir o que te agrada ou você quer ouvir o que você precisa? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.